Olá pessoal, meu nome é Suelen Jung e eu sou apresentadora do programa Acorde Real da Vale TV Play. Hoje o assunto é autismo e a nossa convidada é Liege Fabiana Lerina. Tudo bem, Liege? Como estás? Oi, Sui. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e por abordar esse assunto que é tão importante na nossa realidade hoje em dia. Eu sou mãe e pai do Alex, que é um autista severo, de 14 anos, adolescente autista. Eu quero saber de ti, o que é autismo? Explica pra gente direitinho. O autismo é definido de uma forma simples, que a gente possa, explicar da melhor forma, usado pela sigla TEA, que é o transtorno do espectro autista, e ele é um atraso no desenvolvimento neurológico. E como foi a descoberta do autismo com o Alex? A minha descoberta do autismo do Alex foi uma coisa bem, vamos dizer assim, caseira, bem engraçada, porque o Alex nasceu na época eles davam nota para as crianças que nasciam 9, 10, nasceu normal, nasceu limpinho, nasceu isso e aquilo. E o Alex nasceu tudo tranquilo. Eu saí da maternidade, fui para casa, aí todo mundo em volta daquele bebê, que era novidade, o único bebê da família, e a minha mãe foi ajudar a cuidar dele, E a minha mãe teve 5 filhos, eu sou a caçula, e ela tinha muita experiência com criação e tal. E minha mãe começou a dizer assim: minha filha, que estranho. Foi passando o tempo, ela foi analisando o Alex, algumas coisas, ela dizia assim: que estranho, ele não olha pra gente. Eu olho para ele, mas ele não foca o olhar na gente. Outra hora ela dizia assim: minha filha, o Alex não bate palminha. A gente tem que pegar as mãozinhas dele, forçar ele a bater palminha, e daí quando tu larga as mãozinhas dele, ele larga as mãos, ele não continua batendo palminha. E a minha mãe começou a me chamar a atenção para que eu observasse gestos e reações do Alex conforme o que ele fazia, como ele se comportava no banho, como ele se comportava tentando engatinhar. E foram coisas assim demoradas. O Alex não queria engatinhar, a gente impulsionava ele, a gente tentava estimular de várias formas e o Alex não desenvolvia aquilo ali. Então eu procurei um neurologista, pediátrico, especialista pediátrico. Chegando no consultório, o neurologista olhou ele, fez alguns testes de reflexo e me mandou procurar um psiquiatra infantil que fizesse análise. Então nós fomos à procura de um médico que tivesse experiência com isso. Encontrando o médico, marquei a consulta, levei o Alex e o médico então observou ele, que hoje eu entendo claro que é um autismo, é um comportamental, e até então eu não sabia que era comportamental. Analisando o Alex, o médico me chamou a atenção de algumas coisas e me falou no autismo, que até então eu não conhecia. E ele me explicou tudo isso que eu estou falando agora, que era comportamental, que era de rotina, enfim, foi me explicando e me deu esse diagnóstico. Nesse caminho até o Alex ter o diagnóstico, o laudo final de autismo dele severo foi 2 anos e meio, antes dos 3 anos, com 2 anos e meio. Como foi a lida com a família, tanto da tua parte quanto da parte da família do pai? O impacto na família disso, do autismo, envolver com autismo, foi diferenciado.
é difícil para algumas pessoas. Primeiro se reluta, né? Porque a gente vê e não, digamos assim, a gente enxerga, mas não quer ver, vê, não quer enxergar certas coisas, né? Então, assim, da parte da minha família, as pessoas eram mais pacienciosas, assim, mas muito preocupadas. Eu fiquei muito preocupada. Eu comecei a ler, a investigar sobre o autismo, a ver depoimentos, a procurar vídeos sobre autismo. A família do pai do Alex convivia muito pouco com o Alex, e o pai dele, na verdade, não se envolveu muito com o autismo, porque a primeira reação dele foi a negativa. Primeiro, ele não queria acreditar que o filho tinha alguma patologia que tivesse causando algum atraso neurológico, né? Então, o pai começou a se fazer ausente nos momentos, nas fases de crescimento, né, do Alex. E as coisas iam ficando cada vez mais difíceis, né? Então, algumas pessoas da família confundiam o autismo com a falta de educação, por exemplo, com uma falta de limite na criança, mas tudo porque faltava informação sobre a patologia. De modo geral, falta muita informação ainda, né, Liege? Por isso que é bom trazer esse assunto, né, para que o público saiba, né, que muitas vezes as crianças que estão parecendo que estão fazendo uma birra no supermercado, que estão ali com enfim, parecendo algo sendo julgadas como não educadas, podem ser crianças que têm autismo, que não estão conseguindo se comunicar direito. Daí existe muito isso, né? Esse julgamento, a gente vê muito acontecer isso, e acredito que de modo geral isso ocorra, né? Não é somente vindo da família, de amigos, mas num todo, né? Não, com certeza. E nós temos patologias que têm... tu identifica facilmente, principalmente no físico. Por exemplo, como uma criança síndrome de Down, tu olha, a criança é síndrome de Down, né? Uhum. O autista, ele não tem isso. Ele não tem a percepção, a gente não percebe, olhando para a criança, um sentido físico. Só se tu analisar os trejeitos. Sim, se tu tiver consciência, por exemplo, da questão do olhar, tu tiver mais uma observação maior em relação àquilo, né? Então tu tá com uma criança no supermercado, movimento, o autista já entra em crise conforme o estresse do ambiente. Aí a criança se joga no chão, chora, dá uns gritos, as pessoas olham e julgam, nossa, que falta de educação, criança mal educada. Elas não sabem diagnosticar aquilo ali, entendeu? Que existe atrás daquela crise, existe uma patologia. Eu já percebi que em alguns locais, alguns supermercados, por exemplo, tem assim preferência para quem é autista, né? Sim. Então, na verdade, acho que estamos conseguindo ver uma mudança já em relação a essa situação, você graças a Deus. Como saber se o meu filho é autista? Quais são os aspectos que você pode perceber em casa antes de um diagnóstico médico? Deixa as dicas pra gente, assim, para que o público possa saber um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bom, a gente dá umas dicas, né? A gente que é mãe aprende a ver umas dicas. Sabe, meu filho é autista? Como é que eu posso saber que meu filho é autista? O que eu posso analisar? O que pode me indicar de levar até o médico e investigar um possível diagnóstico de autismo? Eu digo assim 4 dicas. Primeiro, conheça os sinais do autismo. Leia sobre o assunto, procure saber o que é autismo, né? A segunda, que tem um diferencial de outros distúrbios. O autismo tem características muito dele, que logo se identifica, olha, isso pode ser autismo, né? Que diferencia ele de outras
patologias. A terceira é entender os graus de autismo. Ele é dividido de uma forma leve, moderada e severa, né? Então tem que saber esses graus, o que é leve, o que é moderado, o que é severo. E cada autista é diferente, né? A quarta dica é deletar mitos. Por exemplo, assim, o meu filho é não verbal. O Alex, por exemplo, é não verbal. O Alex não fala, né? E ele vai fazer 15 anos, de 14 anos. Mas daí dizer assim, nossa, ele é autista, ele não falou até os 14 anos, ele nunca vai falar. Não, delete os mitos. Pode acontecer sim do seu filho ser não verbal hoje e acabar falando. É para isso que existem os profissionais, fonoaudióloga, a equipe que trabalha em cima, porque em cima da criança autista, no acompanhamento da criança autista, há não só a família e os pais, mas há um médico, 1, 2, não, é sempre uma equipe. É o neurologista, é o psiquiatra, é o pediatra, é a fonoaudióloga, é toda uma assistência para desenvolver cada um num ponto específico, né, que tenha a sua importância, para ajudar no desenvolvimento. Moda praia, moda fitness, moda casual e diversas outras para todos os gostos, estilos e tamanhos. Contamos também com calçados novos e seminovos com diversas numerações e de extrema qualidade. O Lisa Brechó está sempre atento às tendências do momento, ou seja, você sempre estará na moda comprando aqui no Lisa Brechó. Existe alguma relação de idade versus características? Em relação à idade e as características de cada idade, é que o diagnóstico do autismo, vamos dizer assim, normalmente se dá até os 5 anos de idade. Do 0 aos 5 anos de idade. Claro que contém suas exceções, cada caso é um caso, que há um diagnóstico tardio do autismo. Pessoas que já passaram dos 20 anos, 30 anos, que descobriram ser autistas. Mas, por exemplo, de 0 a 6 meses, o bebê que não sorri muito, ele é um bebê mais quieto, mais tímido, um bebê que não reage muito a afetos de carinho, que não corresponde muito a afetos de carinho, já é um sinal, pode ser. No primeiro ano, as ações de engatinhar, tentar caminhar, fala, esse atraso, quando o bebê se atrasa em engatinhar, a criança deu a engatinhada, mas não quer caminhar, ou não consegue se equilibrar para caminhar, ou então balbucia sons ao invés de palavras, que tem o início das primeiras palavras e a criança não pronuncia as palavras, ou já não diz mamãe, papai, ela só balbucia sons, são sinais do autismo. No terceiro ano tem a adaptação, por exemplo, da alimentação, onde a criança se adapta
a botar a comida no prato, a comer com talheres, quando a criança não quer comer com talheres, quando a criança come com as mãos. O Alex, por exemplo, até hoje não se adaptou aos talheres, ele come com a mão e é assim que ele se sente seguro para comer. E depois tem dos 3 que a gente diz até os 5 anos de idade que começa a se agravar alguns outros sinais que para alguns pais passa desapercebido, mas que pelos profissionais não passa. Por exemplo, a criança não dá a função certa dos brinquedos. Ela pega um carrinho e ela não caminha, ela não faz a brincadeira empurrando o carrinho ou fazendo barulho que toda criança faz com o carrinho, não. Ela gira as coisas. Para ela, o rodopio é uma coisa que encanta, que prende a atenção da criança. Tudo ela gira. Ou então enfileira as coisas assim, coloca as coisas bem organizadinhas, porque eles são muito de rotina, coloca as coisas bem organizadinhas. Um pouquinho que tu tira do lugar, a criança vai lá e bota no lugar. Às vezes a mãe está arrumando a casa, pega um vaso que nem ela mesma percebe. Vou trocar de lugar, bota um pouco mais para lá para limpar, deixa lá no cantinho o vaso. A criança vai lá e arruma, bota o vaso como era antes. E conta um pouquinho pra gente como é ser mãe de um menino e adolescente autista. Como é ser mãe de um autista e adolescente, por cima, né? Eu vou dizer assim, uma mistura de como ser mãe de um autista adolescente com ser mãe do Alex, né? Vamos dizer assim. Acho que ser mãe já não é fácil, né? Porque a gente precisa ser o espelho para um ser que a gente também erra, né? Também ninguém é perfeito. A gente tenta acertar e às vezes erra acertando, acerta errando, enfim. Mas ser mãe de autista é uma batalha, é ser guerreira, é precisar ter coragem, é não ter preconceitos, é ter que ter força para enfrentar o julgamento e as críticas das pessoas. É basicamente isso, eu acho. Se interagir com outras mães, trocar ideias, procurar se manter informada. E ser mãe do Alex, agora em parte falando, é especial para mim, porque o Alex é especial para mim, né? Mas é difícil, é uma rotina sofrida, sim, né? Porque a gente não pode dizer que tudo é lindo, tudo é belo, com autismo não tem como. É difícil, né? Mas eu acho assim que faz parte. Eu acho que é importante a gente ter paciência, a gente ter amor, ter carinho, porque é parte de nós, né? Hoje a gente, até ontem, eu solteira, nem sabia o que era autismo, nem nada. Hoje eu olho pro Alex e digo assim, não sei mais viver sem o Alex, né? E já que ele não pode viver sem o autismo, então convivemos todos juntos. Eu, ele, o autismo, a família, todo mundo junto. E Ed, me conta agora, você assim que tu me trouxesse a recordação mais emocionante que tu teve com ele, o que tu pode citar? Outra coisa que me emociona bastante no Alex é que ele não fala mãe ou mamãe, né, por ser não verbal, mas a gente se comunica muito no olhar. Ele tem um olhar muito expressivo, o corpo fala, né? Então assim, se ele me vê chorar, ele fica me olhando. Se ele me vê assim, chateada, ele percebe, ele tenta de alguma forma se comunicar e ele mostra isso pra gente, de alguma forma, claro, dentro dos limites dele, da forma dele, mas ele tenta se comunicar. Eu
Eu tenho gratidão por ter o Alex, assim, mudou muito a minha vida, porque o Alex me ensinou uma coisa muito importante, que é o amor incondicional. Eu acho que é fácil a gente amar quem diz que ama a gente, mas quando tu precisa só sentir. Então, para mim, isso é muito importante. Eu aprendi a amar sem querer exatamente ter de volta esse amor. Então, eu descobri o que é o amor incondicional e ele me ensinou isso. Querida, estou emocionada de contigo. Eu quero te dar um abraço. Então eu quero agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, né, pela gentileza de poder vir até o programa contar essa experiência de vida. Nem sempre é fácil, né, a gente dividir com as pessoas. Muitas vezes são lembranças que podem trazer algum momento de sofrimento ou despertar emoções, né? Então, com certeza, vai agregar na vida de muitas pessoas o conhecimento de quem está vindo a conhecer o autismo, assim como, né, de um familiar, assim como do público em geral, né? Ter mais informações, né? Ter essa visão de uma mãe. Então, realmente, muito obrigada pelo carinho de estar aqui. E para quem não sabe, ela é minha amiga, uma grande cantora. Daqui uns dias eu vou fazer um videozinho para vocês verem. E além de me seguir lá nas redes sociais, se vocês quiserem trocar ideia, vocês sigam nas redes sociais a Sueli Jung. Liege, você gostaria de deixar um recado para o público? Mandar um abraço para alguém? Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer e muito as minhas irmãs, a Andréia e a Raquel, que são tias maravilhosas. Eu costumo brincar com elas e dizer, uma é meu braço direito, outra é meu braço esquerdo. Sem as gurias eu não teria vindo tão longe, de tão longe. Elas são muito importantes, né? Agradecer aos médicos, a equipe que vem acompanhando o Alex. Não vou citar nomes aqui, porque como eu disse, é uma equipe, né? E aos pais que quiserem conversar comigo, depois eu deixo nas minhas redes sociais, podemos trocar ideias. Eu acho que isso é válido, é muito importante a gente trocar ideias. Às vezes tu tá agoniada com alguma coisa no início de diagnóstico ou em algum momento e tu queres conversar, trocar ideias. Pode falar, qual a rede? Tem o Insta, que é melhor, que tem lá um chat, né? Pode me mandar. @Liege Fabiana Lerina, todo o meu nome, tudo junto, tá? Letras minúsculas. Moda praia, moda fitness, moda casual,
diversas outras para todos os gostos, estilos e tamanhos. Contamos também com calçados novos e seminovos com diversas numerações e de extrema qualidade. O Lisa Brechó está sempre atento às tendências do momento, ou seja, você sempre estará na moda comprando aqui no Lisa Brechó.